O nome dele era Kaique, mas fazia tempo que ninguém o chamava assim com carinho. Tinha 12 anos, ombros estreitos, braço fino demais para a idade e um olhar que parecia sempre atento, como se esperasse que o mundo o atacasse a qualquer segundo. Vivia na beira do rio, em um pedaço esquecido de várzea entre o interior do Mato Grosso do Sul e o resto do país que o mapa insistia em desenhar, mas que ninguém parecia lembrar de verdade. Kaique era órfão há tempo suficiente para não saber mais o que era ter referência de casa. A mãe tinha morrido de infecção. Sem remédio, sem ambulância, sem médico que quisesse atravessar estrada de terra alagada para atender gente pobre da beira do rio. O pai, que nunca tinha sido muito presente, sumira depois disso, levado pela bebida, pelo jogo ou pela vergonha. Ninguém sabia ao certo, e quem sabia fingia que não sabia. Na prática, Kaique tinha sido deixado ali, no meio da paisagem de água, lama, capim alto e carcaças de barcos, para se virar sozinho. Os adultos da comunidade ribeirinha diziam que iam ver o que a assistência social podia fazer. A assistência social nunca veio. Diziam que iam manter o olho no menino, coitado. Mas o olho de ninguém ficava muito tempo em cima de uma criança magra, de chinelo arrebentado, que aprendia rápido a não pedir nada. A vida era dura demais para quem tinha família. Quem dirá para um menino sozinho? Ele dormia onde dava. Às vezes em um barraco de madeira abandonado perto do porto. Às vezes, dentro de um barco virado. Às vezes, sobre uma lona esticada entre dois troncos. Comia o que encontrava ou pescava. Puxava rede velha, catava resto de feira, pedia no comércio pequeno da beira do rio, onde alguns davam pão dormido, outros davam bronca, e outros fingiam que não viam. Foi assim, fugindo da chuva e da voz grossa de um dono de venda, que já tinha se cansado de moleque pedindo coisa, que Kaique acabou indo parar na ilha. Aquela ilha, ninguém chamava pelo nome. Alguns diziam, a ilhota que anda. Outros falavam, a ilha que não para quieta. Era um pedaço de chão solto no meio do rio. Uma grande placa de raiz, barro e vegetação compactada, flutuando devagar conforme a corrente e o nível da água subiam e desciam. Dependendo do ano, ela parava mais perto de uma margem ou de outra. Dependendo da cheia, desaparecia quase inteira, para depois reaparecer como se o rio a vomitasse de volta. Os mais velhos não gostavam de falar dela. Diziam que era a terra que Deus não quis firmar. Gente de barco evitava chegar perto com medo de enroscar a hélice, de rasgar casco, de ficar preso em raiz invisível. Criança era proibida de subir lá, porque ilha assim guarda coisa ruim de quem foi levado pela água. Mas para o menino que não tinha mais nada, lugar proibido era só mais um lugar onde talvez desse para dormir sem ser enxotado. Naquele fim de tarde, o céu estava carregado, com nuvens pesadas correndo por cima do rio, e um vento estranho que trazia cheiro de lama mexida. Kaique tinha passado o dia todo com fome, pescando sem sucesso em um trecho onde o rio parecia morto. Quando viu a ilha encostar devagarinho na curva do barranco de argila, como se fosse um animal cansado procurando onde apoiar o corpo, sentiu um impulso que misturava medo e esperança. Se fosse só um monte de capim, não chamaria tanta atenção. Mas no meio da ilha, havia coisas que pareciam restos de construção. Pedaços de madeira antiga fincados, como se tivessem sido poste ou pilar. Uma estrutura baixa de tábuas escurecidas, meio torcida, lembrando o esqueleto de uma casinha que um dia existiu ali. E algo mais, uma forma retangular quase escondida sob lama seca e raiz, perto do centro. Deve ter alguma coisa que presta aí, pensou. Podia ser só lixo velho. Mas já tinha visto gente achar panela, ferramenta, até pedaço de motor entre entulho de enchente. Às vezes, o que os outros rejeitavam dava para ele mais uma semana de sobrevivência. Chegou perto da beira do barranco e estudou a distância. A água, ali, não parecia tão funda, mas era escura. O rio naquela parte era traiçoeiro, calado fundo num ponto, raso e cheio de galhada no outro. Ele sabia nadar. Quem nasce na beira do rio aprende cedo ou morre cedo.
Mas também sabia que uma raiz submersa podia prender o pé, que um tronco boiando podia bater na cabeça, que um redemoinho podia puxar sem aviso. Ficou um tempo parado, só olhando. A ilha, enroscada em uns galhos que saíam da margem, balançava devagar. A estrutura de madeira lá no meio rangia de vez em quando, como se o peso dos anos a fizesse suspirar. O estômago roncou alto, em protesto. A fome, no fim, foi mais forte que o medo. Kaique tirou o chinelo, amarrou o par pela tira e pendurou na cintura. Apertou o cordão da bermuda, deixou a camiseta rasgada para trás, pendurada num galho. O tecido molhado só atrapalharia para nadar. E respirou fundo. O vento trouxe o cheiro de água parada, mistura de peixe, planta podre e ferro velho. Se eu morrer, ninguém vai ficar sabendo mesmo. Pensou, com uma crueldade calma que só quem já viveu tempo demais esquecido consegue ter. Se jogou na água com um mergulho seco e silencioso. O corpo magro cortou a superfície. O frio do rio fechou seu peito por um instante, mas logo os braços começaram a puxar, acostumados. Nadou rápido, poucas braçadas, até alcançar a borda da ilha. Com as mãos sentiu o emaranhado de raiz e barro. Procurou onde apoiar o joelho sem afundar. Era como subir num colchão grosso e instável. Com esforço, conseguiu se erguer. A sensação de estar em cima daquilo era estranha. O chão parecia firme, mas balançava de leve, como se respirasse junto com o rio. Cada passo afundava um pouco, espalhando água e lama. Ele ficou um tempo quieto, se acostumando com a instabilidade, ouvindo. Só o som dos pássaros das rãs de uma possível capivara longe na outra margem. Nenhum motor de barco, nenhuma voz de adulto. Estava sozinho ali, como sempre esteve em todo lugar. Só que daquela vez, a solidão vinha misturada com uma pequena promessa de algo diferente. Aproximou-se da parte onde a estrutura de madeira se erguia. De perto, dava para ver que aquilo tinha sido, um dia, uma construção de verdade. Caibros de madeira boa, grossa, agora tomada por musgo e fungo. Pregos antigos, enferrujados, segurando o que restava das junções. Um pedaço que parecia uma porta caída, misturada à lama, servindo de ponte improvisada sobre uma poça escura. Ali dentro, o ar era mais abafado, com cheiro de coisa fechada há muito tempo. A luz entrava por frestas entre tábuas, criando faixas claras em meio à sombra verde. Insetos voavam em espirais preguiçosos. Em algum canto, alguma coisa viva se mexeu. Talvez um sapo, talvez uma cobra. Ele pisou com cuidado, os pés descalços sentindo a textura do chão, ora raiz lisa, ora madeira áspera, ora apenas lama fria. Foi então que viu. Perto do que devia ter sido o centro da cabana, o chão parecia diferente. Um círculo de terra mais nova, a lama menos compactada, como se alguém um dia tivesse cavado ali e depois tampado de volta. Em volta, tábuas quebradas cobriam parcialmente o local, como quem tivesse tentado disfarçar um buraco. O coração acelerou. Ele sabia reconhecer terra mexida. Já tinha visto cova rasa. Já tinha ajudado a enterrar coisa para não estragar na falta de geladeira. Já tinha visto adulto esconder coisa no chão achando que criança não repara. Terra remexida tinha um desenho diferente, um brilho mais fresco, mesmo depois de tempo. Kaique se agachou e afastou as tábuas com cuidado, para não atrair bicho escondido. Uma aranha grande correu para um canto. Ele prendeu a respiração, esperando a picada que não veio. Em seguida, cravou os dedos na lama úmida e começou a cavar. Não tinha ferramenta. Só as mãos, pequenas e ossudas. Em pouco tempo, as unhas ficaram pretas de terra, a pele riscada de pequenas pedras cortando. Mas ele continuou, sentindo o corpo entrar naquele modo automático que o esforço físico intenso traz. Respiração mais pesada, mente focada num único objetivo. Depois de alguns minutos, os dedos bateram em algo duro. Não era pedra. A superfície tinha uma textura diferente, meio lisa, meio áspera. Ele limpou com as mãos, afastando lama, revelando um canto de metal escurecido. Um baú, pequeno, talvez uma caixa. Não era grande o suficiente para guardar algo como uma arma grande ou algo muito volumoso,
Mas podia guardar dinheiro, joias, papéis, qualquer coisa que alguém considerasse importante demais para deixar à vista. O coração martelou tanto que ele precisou parar um segundo. Não porque tivesse medo do que havia dentro, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tinha nas mãos algo que podia mudar a forma como o mundo olhava para ele. Se fosse dinheiro, podia ir embora dali. Se fosse documento, podia ser importante para alguém que pagasse bem por aquilo. Se fosse nada, bom, aí era só mais uma decepção entre tantas. Ele desenterrou a caixa com esforço, puxando pelas laterais, sentindo a sucção da lama grudada no fundo. Quando conseguiu finalmente soltar, quase caiu para trás. Sentou-se sobre calos de raiz, ofegante, segurando o objeto nas mãos. A caixa era de metal antigo, com o verniz todo comida pelo tempo. Tinha um cadeado enferrujado, mas tão gasto que qualquer coisa mais firme parecia capaz de arrebentá-lo. Ele olhou em volta, em busca de algo que servisse de ferramenta, e viu um pedaço de tábua com prego na ponta. Com golpes repetidos, prendeu o prego no arco do cadeado e forçou, usando o peso do corpo. O metal chiou resistindo, até que, com um estalo seco, cedeu. O cadeado caiu pesado, fazendo um som surdo na madeira encharcada. Por um instante, Kaique não abriu a caixa. Ficou só olhando para ela, sentindo o cheiro de ferrugem e terra molhada, ouvindo o próprio sangue pulsar nos ouvidos. Aquilo ali era um limite invisível. Depois de levantar a tampa, não tinha volta. Fosse o que fosse que estivesse dentro, iria puxá-lo para uma história que talvez não tivesse como largar. Mas a curiosidade era mais velha do que ele. Mais velha que o medo. Mais velha que a fome. Era a mesma curiosidade que fazia os sobreviventes continuarem andando, mesmo sem ter certeza se iam encontrar alguma coisa do outro lado. Ele respirou fundo e levantou a tampa. Não havia ouro. Não havia notas de dinheiro. O interior da caixa estava preenchido por camadas de pano grosso, embolorado, e o cheiro de coisa guardada há décadas invadiu o ar, fazendo-o tossir. Com cuidado, afastou o tecido, revelando o que parecia ser um maço de papéis protegidos por plástico grosso, improvisado, e algo a mais. Uma espécie de caderno de capa dura, amarrado com cordão. Pegou primeiro o caderno. A capa era de couro já rachado, sem desenho, sem título. Ao abrir, a primeira página estava rabiscada com uma letra forte, meio torta, de caneta esferográfica antiga. Caderno de anotações do Projeto Ilha Livre. Não é para cair em mãos erradas. Embaixo, uma data. 1998. Kaique franziu a testa. Ele não entendia tudo, mas algumas palavras saltavam. Projeto, ilha, livre. Virou as páginas, vendo mapas desenhados à mão, pequenas plantas do rio com setas, marcações de correnteza, anotações sobre profundidade, lugares onde não navegar com motor grande. Havia também listas de nomes, pequenas histórias, horários, e entre uma anotação e outra, palavras que ele conhecia bem demais. Menino, sem família, sem registro, sem CPF. Seu peito apertou. Quem tinha escrito aquilo sabia sobre gente como ele. Pegou os papéis plásticos em seguida. Dentro, havia documentos mais oficiais, folhas com carimbo, termos de responsabilidade, algo que parecia projeto de ONG, talvez de universidade, descrevendo implantação experimental de comunidade flutuante autônoma para crianças em situação de abandono na região ribeirinha. Falava de verba desviada, de apoio que nunca veio, de desistência do governo, mas também de não deixar as crianças voltarem para as mãos de quem só usa e descarta. A cabeça de Kaique girou. Ele não entendia todos os termos, mas entendia o suficiente. Alguém, um dia, tinha tentado criar um lugar justamente para crianças esquecidas como ele. Uma ilha livre, um refúgio. E tudo aquilo tinha sido enterrado, literalmente, no meio do rio. Mas por quê? Antes que pudesse pensar melhor, um som cortou o ar. Um motor de barco, desta vez perto o suficiente para fazer a ilha inteira vibrar levemente. Ele congelou, o caderno ainda aberto nas mãos. Aquele tipo de motor não era de barco de pescador simples. Era mais pesado,
mais metálico, familiar aos ouvidos de quem passava tanto tempo à beira do rio. Motor de barco de fiscalização ou de gente com dinheiro. Kaique se arrastou até uma fresta na vegetação e espiou. O coração quase saiu pela boca quando viu o barco se aproximando pelo canal estreito, cortando a água com autoridade. Havia 2 adultos a bordo, um homem de camisa social clara, óculos escuros, e uma mulher de colete, prancheta na mão. Imediatamente, o menino entendeu que não era fiscal de peixe, nem pescador qualquer. Era gente da cidade. Tem certeza que é essa a coordenada? A mulher perguntou, a voz clara atravessando a água. Foi a que me passaram. O homem fez uma careta, desligando o motor aos poucos, deixando o barco deslizar. Disseram que a tal ilha do projeto sumiu com a última cheia. Deve ter encostado em algum barranco por aqui. Projeto, ilha. As palavras coincidiram com o que ele tinha acabado de ler. Um arrepio subiu pela espinha. Instintivamente, Kaique apertou o caderno contra o peito e empurrou a caixa de volta para o buraco raso, cobrindo-a com um pouco de lama solta e tábua quebrada. Não tinha tempo de enterrar de novo direito, mas pelo menos não ficaria tão evidente. O barco se aproximou mais. O homem pegou um papel dobrado no bolso. Olha aqui, disse apontando. Local da experiência piloto, confidencial, acesso restrito. Ele riu, um riso curto sem humor. E no fim abandonaram tudo, mas me disseram que documentos, registros e provas de irregularidades podem ter sido deixados por aqui. Se a imprensa ou algum defensor público acha isso, ferra com meio mundo. Provas. Irregularidades. Era claro que eles não estavam ali para salvar ninguém. Estavam ali para apagar o que restava. A ilha, presa pelos galhos, ainda assim balançava um pouco, denunciando qualquer movimento mais brusco. Kaique percebeu que se corresse para a beira oposta, a vegetação ia se agitar, e eles iam notar. Então se encolheu onde estava, escondendo o corpo atrás de um pedaço mais alto de tronco, segurando a respiração. Vamos subir? Perguntou a mulher. Rápido. O homem amarrou o barco em uma raiz exposta. Olhamos o que dá, tiramos o que sobrou, queimamos o que não presta e pronto. Ele olhou em volta com um certo nojo. Lugar maldito. Palavra depois de palavra, tudo o que Kaique tinha começado a acreditar, de que aqueles papéis poderiam significar algo bom, se misturava com uma sensação nova. Raiva. Não era só raiva de estar esquecido. Era raiva de descobrir que alguém, um dia, pensou nos meninos como ele, tentou construir algo, e outros vieram atrás só para garantir que ninguém soubesse. Os 2 adultos pisaram na ilha com cuidado, testando o chão que afundava. O homem veio na direção da antiga cabine olhando em volta, procurando algo específico. A mulher anotava coisas, resmungando sobre processos antigos, investigação arquivada, não pode vazar para a imprensa. Um passo em falso, e um dos pés do homem afundou mais fundo, jogando lama na barra da calça engomada. Odeio esse tipo de lugar, ele rosnou. Eles estavam se aproximando. Se chegassem ao centro, iriam ver a terra mexida, a caixa mal escondida, talvez até perceber que alguém estivera ali há pouco. E se encontrassem o menino? Não era difícil imaginar o que fariam com uma testemunha inesperada. A ilha tremeu de leve com o peso deles. A estrutura de madeira gemeu, cansada, como se estivesse no limite de aguentar mais um pouco. O som de madeira velha estalando percorreu o espaço como um aviso. Kaique engoliu seco. A sensação de que o chão inteiro podia ceder de repente sob todos eles veio tão forte quanto o cheiro de barro. E então, antes que ele pudesse decidir se ia correr, se jogar na água ou se revelar, alguma coisa estalou de vez na parte mais baixa da estrutura. O chão pareceu afrouxar sob as tábuas. Um som oco profundo veio de baixo, como se o rio por um instante respirasse de volta. Algo na ilha cedeu. O homem deu um passo a mais. A madeira, debaixo dele, partiu. E o que estava escondido sob aquela parte do chão, algo que não era só lama, nem raiz, nem água, começou a se revelar em meio ao barulho de colapso, num misto de estrondo e sucção. O mundo pareceu prender o fôlego junto com Kaique. A ilha à deriva, de repente, já não parecia mais apenas um pedaço de chão esquecido. Ela parecia uma coisa viva,
reagindo ao peso daqueles que tentavam, mais uma vez, enterrar o que um dia tinha sido promessa para crianças como ele. E o menino órfão, que ninguém nunca tinha protegido, percebeu. Ali embaixo, não havia apenas um segredo. Havia algo grande o suficiente para colocar gente poderosa em pânico, e ao mesmo tempo, grande o suficiente para talvez, pela primeira vez, lhe dar o direito de exigir ser visto. O barulho da madeira se rompendo ecoou pelo rio. E Kaique teve a certeza de que, depois daquele momento, o destino dele jamais voltaria a ser o de um menino invisível. O homem caiu de joelhos quando o chão cedeu, os braços se agarrando instintivamente a uma viga de madeira que ainda resistia. A mulher gritou, recuando rápido, mas não rápido o suficiente. Seu pé direito afundou até o tornozelo em uma abertura que se abriu de repente, e ela precisou se segurar em um tronco de árvore morta que brotava da ilha para não cair de vez. Por um instante tudo ficou suspenso. O homem pendurado sobre o vazio que se abriu sob a estrutura, a mulher puxando a perna presa, e Kaique, encolhido atrás do tronco, vendo pela primeira vez o que estava escondido sob aquela parte da ilha. Não era só água, não era só lama. Havia uma espécie de câmara, um espaço oco cavado na própria massa de turfa e raízes da ilha, reforçado com tábuas grossas nas laterais, como se alguém tivesse construído um pequeno compartimento subterrâneo ali, anos atrás. E dentro desse espaço, parcialmente inundado, mas ainda visível, havia caixas plásticas empilhadas, sacos lacrados suspensos por cordas amarradas nas vigas, e algo que parecia um baú maior, de metal, preso com correntes a uma estrutura de madeira submersa. O homem conseguiu se erguer, cambaleando de volta para a área mais firme, a camisa suja de lama, o rosto vermelho de susto e raiva. Que porra é essa? Ele ofegou, olhando para o buraco aberto. Tinha mais coisa escondida aqui? A mulher finalmente conseguiu liberar o pé e mancou até a beira da abertura, olhando para baixo com os olhos arregalados. Não estava nos relatórios, ela disse, a voz tensa. O projeto mencionava apenas estrutura de apoio temporário. Não falava em depósito subterrâneo. Não falava em... Ela apontou. Isso tudo. O homem respirava pesado, limpando as mãos sujas na calça. Por um momento, Kaique pensou que eles fossem embora, com medo de que a ilha inteira desabasse. Mas a expressão no rosto do homem mudou. O susto virou outra coisa. Ganância misturada com determinação fria. Se tem tudo isso aqui, ele disse devagar, então é verdade. Eles realmente desviaram a verba, criaram um esconderijo, e devem ter guardado provas disso tudo aqui embaixo. A mulher hesitou. Se a gente mexer nisso sem autorização judicial, pode complicar ainda mais. Tecnicamente, isso aqui é local de crime não resolvido. Se aparecer alguém, ninguém vai aparecer. O homem cortou. Esse lugar está abandonado há mais de 20 anos. E se a gente deixar essas provas aqui, alguém vai acabar encontrando. Um pescador, um repórter curioso, algum maluco procurando sucata. E aí todo mundo que estava envolvido no projeto vai afundar junto. Inclusive eu. Kaique sentiu o estômago revirar. Eles não estavam ali para recuperar a história do projeto. Estavam ali para destruí-la. A mulher olhou ao redor nervosa. Não temos equipamento para descer aí com segurança. E não sabemos o que tem dentro dessas caixas. Pode ser documento, pode ser outra coisa. Se for material biológico, químico, então a gente queima tudo. O homem disse, tirando o celular do bolso. Chamou Juliano. Ele traz combustível, corda, o que precisar. A gente desce aí, amarra tudo que conseguir, puxa para cima e queima nessa mesma ilha. Se alguém perguntar depois, a gente diz que foi acidente, vegetação seca, faísca de motor. Acontece direto nessa região. Kaique apertou o caderno contra o peito. Eles iam destruir tudo. As provas de que o projeto tinha existido, de que alguém tinha tentado ajudar crianças como ele, de que tinha havido dinheiro desviado e gente poderosa envolvida. Se aquilo sumisse, a história inteira desapareceria. E meninos como ele continuariam invisíveis para sempre. O homem discou um número e começou a falar baixo, virando de costas. A mulher continuava olhando para o buraco, mordendo o lábio.
claramente desconfortável, mas sem coragem de se opor. Kaique precisava sair dali, mas se tentasse nadar de volta agora, eles o veriam. E se ficasse escondido, quando o tal Juliano chegasse com mais gente e equipamento, não teria mais chance de escapar sem ser notado. Ele olhou para o caderno nas mãos, depois para a caixa que tinha meio enterrado de novo perto do centro da estrutura. Pensou rápido. Se ele conseguisse levar o caderno consigo, pelo menos teria alguma prova do que aconteceu aqui. Mas a caixa era grande demais, e havia outras coisas embaixo naquele buraco que ele nem tinha tido tempo de examinar. O homem desligou o celular. Ele vem em 40 minutos. Traz 2 pessoas de confiança e o material. Enquanto isso, a gente vasculha o resto da ilha. Vê se tem mais alguma surpresa escondida. Eles começaram a se mover, procurando em outras partes da estrutura, virando tábuas, puxando vegetação, checando cada canto com a eficiência de quem sabia o que procurar. Kaique se encolheu ainda mais, o coração martelando. A qualquer momento, eles chegariam perto demais. Foi então que ouviu o segundo som. Outro motor. Mas esse vinha de direção diferente da parte de trás da ilha, do canal mais estreito. Era um motor menor, mais fraco, do tipo de barquinho de alumínio que pescador usava. O homem e a mulher também ouviram. Trocaram olhares tensos. Tem alguém vindo. A mulher sussurrou. Merda. O homem praguejou. Não pode ser o Juliano. Ele vem do porto. O barco pequeno apareceu dobrando a curva do canal, conduzido por um homem mais velho, de chapéu de palha e camisa desbotada. Ele diminuiu a velocidade ao ver o barco maior amarrado na ilha, e sua expressão desconfiada ficou clara mesmo à distância. Boa tarde, ele chamou, a voz rouca carregada de sotaque do interior. Ilha privada agora, é? O homem da camisa social forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Não. Só fazendo uma vistoria técnica. Trabalho de medição ambiental. O senhor conhece essa ilha? O velho pescador desligou o motor e deixou o barco deslizar mais perto, estudando os dois com cuidado. Conheço desde menino. E nunca vi ninguém fazendo medição de camisa social e sapato de escritório. Ele cuspiu na água devagar. Essa ilha é terra de ninguém, mas também não é terra de gente que vem de fora querendo levar o que não é seu. A tensão no ar ficou palpável. A mulher deu um passo à frente, tentando suavizar. O senhor está certo em desconfiar, mas estamos aqui a trabalho documentado. Se quiser, posso mostrar a autorização. Não quero ver papel nenhum. O velho cortou. Quero que vocês saiam daqui antes de mexer em coisa que não deviam. O homem da camisa social perdeu a paciência. Escuta aqui, velho. Não sei quem você pensa que é, mas essa ilha não pertence a ninguém. Não tem dono registrado, não tem proteção legal. A gente tem todo o direito de estar aqui. Tem direito, é? O velho inclinou a cabeça, os olhos escuros fixos no homem. Então por que tá com tanta pressa em esconder o buraco que acabou de abrir? Silêncio. O homem da camisa hesitou, percebendo que tinha sido flagrado. A mulher deu um passo atrás, desconfortável. O velho pescador continuou olhando para eles impassível, e Kaique percebeu que esse homem sabia mais do que aparentava. Talvez tivesse visto coisas ao longo dos anos. Talvez tivesse ouvido histórias. Talvez até soubesse sobre o projeto que tinha existido naquela ilha. O homem da camisa tentou mudar de tática, baixando o tom, assumindo uma postura mais amigável. Olha, o senhor parece um homem experiente. A gente só está tentando resolver um problema antigo. Tem coisas enterradas aqui que, se caírem nas mãos erradas, vão causar dor de cabeça para muita gente. Inclusive gente daqui da região. A gente não quer prejudicar ninguém. Só quer limpar a área. Limpar. O velho repetiu devagar, como se mastigasse a palavra. Eu vi gente limpando coisa aqui antes. Sempre foi gente da cidade, gente de terno, gente que falava bonito. E no fim, quem se ferrou foi os meninos que tava aqui. Os meninos sem casa, sem pai, sem nada. Kaique prendeu a respiração. O velho sabia. Ele sabia sobre as crianças. A mulher franziu a testa. O senhor conhecia o projeto? O velho não respondeu diretamente. Apenas olhou para a ilha com uma expressão que misturava tristeza e raiva contida. Conheci menino que morou aqui. Um tempo curto, mas morou.
Esse lugar era para ser refúgio, mas aí vieram os adultos responsáveis e tiraram tudo. Levaram os meninos de volta para orfanato, para rua, para casa de gente que batia. Disseram que era pelo bem deles. Ele cuspiu de novo. Mentira. Era pelo bem de quem estava roubando a verba. O homem da camisa abriu a boca para responder, mas antes que pudesse falar, o som de um terceiro motor cortou o ar. Esse era pesado, potente, vindo rápido pelo canal principal. Todos olharam. Um barco grande, tipo lancha com cabine, surgia na curva, acelerando direto na direção deles. Kaique viu o logotipo na lateral. Alguma empresa com letras grandes e símbolo corporativo. O homem da camisa praguejou baixinho. Ele não deveria ter vindo tão rápido. Vai chamar atenção. A lancha reduziu a velocidade e parou ao lado do barco amarrado. Desceram 3 homens. O tal Juliano, mais novo, de óculos espelhados e mochila nas costas. E 2 outros, mais velhos, com cara de quem estava ali só pelo dinheiro. Um deles carregava uma lata grande que pelo cheiro mesmo de longe Kaique reconheceu como combustível. O velho pescador estreitou os olhos. Então é isso, vocês vão queimar tudo. Juliano olhou para o velho com desprezo mal disfarçado. Quem é esse? Ninguém. O homem da camisa respondeu rápido. Um pescador curioso. Já estava indo embora. Não estava, não. O velho disse calmamente. E se vocês tocarem fogo nessa ilha, eu vou direto na delegacia de Corumbá e conto tudo que vi aqui. Juliano riu. Um riso curto e cruel. Vai contar o quê, velho? Que viu gente fazendo limpeza de terreno abandonado? Não tem crime nisso. E quem você acha que vão acreditar? Um pescador sem documento, sem prova, ou uma empresa registrada fazendo trabalho ambiental autorizado? O velho não respondeu, mas seu olhar endureceu. Kaique, escondido entre as sombras da estrutura, percebeu que a situação estava saindo do controle. Tinha gente demais agora, e todos estavam focados em uma coisa só: destruir o que estava enterrado naquela ilha. Se ele não agisse logo, perderia a única chance de salvar aquelas provas. Mas o que um menino de 12 anos, sozinho, sem força, sem arma, sem ninguém para ajudar, poderia fazer contra 5 adultos decididos? A resposta veio de um lugar inesperado, do próprio rio. A maré estava mudando. Kaique, que tinha passado anos observando o comportamento da água, percebeu o sinal. A corrente ficou mais forte, puxando a ilha solta em direção ao canal mais aberto. Os galhos que prendiam a ilha na margem começaram a ranger, a madeira velha cedendo ao peso e à pressão da água. Se a ilha se soltasse agora, com todos aqueles barcos amarrados nela, ia arrastar tudo junto. E se ele conseguisse soltar os galhos que seguravam? Não era um plano. Era desespero disfarçado de coragem. Mas era tudo o que ele tinha. Enquanto os homens discutiam como proceder, se queimavam tudo primeiro ou se tentavam retirar as caixas antes, Kaique rastejou silenciosamente em direção à parte traseira da ilha, onde os galhos grossos prendiam a massa flutuante ao barranco. Seus dedos encontraram o primeiro galho. Estava parcialmente podre, mas ainda firme o suficiente para segurar. Ele puxou, testando a resistência. Não ia quebrar só com força. Precisava de alavanca. Procurou ao redor e encontrou um pedaço de tábua comprida, caída entre a vegetação. Enfiou a ponta sob o galho principal e começou a fazer força, devagar, tentando não fazer barulho. O galho gemeu. A ilha balançou levemente. Um dos homens parou de falar. A ilha está se movendo? É a maré, Juliano disse, mas sua voz tinha um toque de incerteza. Kaique continuou forçando. O suor escorria pelo rosto, misturando-se com a lama que cobria sua pele. Os músculos dos braços ardiam. Mais um pouco. Só mais um pouco. O galho estralou. A ilha se soltou de repente, girando devagar na corrente, começando a se afastar da margem. Os homens gritaram, correndo em direção aos barcos amarrados. Mas a ilha já estava se movendo, levando os barcos junto, as cordas esticando, ameaçando arrancar os ganchos. Desamarra! Desamarra antes que vire! Juliano berrou. No caos que se seguiu, com todos tentando salvar seus barcos e evitar que a ilha os arrastasse, Kaique viu sua chance.
Ele correu de volta para onde tinha deixado a caixa meio enterrada, puxou-a do buraco, apertou o caderno debaixo do braço e correu para a borda oposta da ilha, longe dos adultos. A água estava mais agitada agora, a corrente puxando a ilha em direção ao canal largo. Se ele pulasse, a corrente o ajudaria a se afastar rápido, mas também podia arrastá-lo para baixo, para onde o rio era mais fundo e traiçoeiro. Atrás dele, ouviu a voz do homem da camisa. "Tem alguém na ilha? Tem alguém aí?" Não tinha mais escolha. Kaique segurou a caixa com uma mão, o caderno preso contra o peito com a outra, e se jogou na água escura. O frio bateu como um soco. A corrente o puxou imediatamente, girando seu corpo, tentando arrancar a caixa de suas mãos. Ele chutou forte, lutando para manter a cabeça acima da água, os pulmões queimando, os braços doendo. Ouvia gritos atrás dele, motores ligando, mas não olhou para trás. Focou apenas em nadar, em manter a caixa acima da superfície, em não deixar o rio vencê-lo. A margem oposta parecia estar a quilômetros de distância, mas ele continuou nadando, braçada após braçada, até que finalmente seus pés tocaram lama e raiz. Arrastou-se para fora da água, tossindo, tremendo de frio e exaustão, mas ainda segurando a caixa e o caderno. Atrás dele, no meio do rio, a ilha continuava à deriva, levando os barcos amarrados em uma dança caótica. Os homens finalmente conseguiram se soltar, os motores rugindo enquanto tentavam recuperar o controle. Mas Kaique já estava correndo, desaparecendo na vegetação densa da margem, levando consigo o único registro que restava de um projeto que tinha tentado salvar crianças como ele, e as provas de quem tinha destruído tudo. A caçada tinha apenas começado, e pela primeira vez na vida, o menino órfão que ninguém nunca tinha protegido se tornou o único obstáculo entre a verdade e o esquecimento. Kaique correu até as pernas começarem a falhar. A margem daquele lado do rio era mais fechada, tomada por capim alto, troncos caídos e árvores de raízes expostas pela erosão. Cada passo era um tropeço em algo: galho, pedra, buraco de tatu. Mas ele só parou quando o som dos motores ficou distante demais para distinguir se estavam o seguindo ou não. Jogou-se atrás de um tronco grosso caído, arfando, o peito queimando de tanto ar que entrava e saía rápido demais. A caixa de metal pesava como se tivesse dobrado de peso. O caderno, encharcado por fora, ainda estava preso firme debaixo do braço. "Eu consegui", murmurou, sem saber se falava de verdade ou só pensava alto. Demorou alguns minutos até conseguir respirar direito. Quando o sangue parou de martelar tão alto nos ouvidos, ele começou a prestar atenção ao redor. O lugar onde tinha parado era uma espécie de clareira quebrada, um pedaço de barranco que desabou fazia tempo, criando um degrau de terra batida cercado de mato alto em 3 lados. Um esconderijo improvisado quase perfeito. Kaique encostou a caixa no tronco ainda com tremores finos nos dedos. A vontade era abrir tudo ali mesmo, ler mais, entender. Mas uma parte dele, construída à base de medo e experiência, gritava que ele não estava seguro ainda. Qualquer barulho de motor podia ser eles voltando. Qualquer voz podia ser alguém mandado para vasculhar a margem. Primeiro me esconder direito, depois pensar. Pegou o caderno, apertou contra o peito e depois o envolveu na camiseta molhada que tinha levado consigo enrolada na mão, tentando proteger um pouco as folhas. Depois, com esforço, arrastou a caixa a alguns metros, procurando algum buraco natural, um vão entre raízes, qualquer coisa. Encontrou uma moita de vegetação espessa, com o solo levemente afundado no meio. Ali, cavou rápido, só o suficiente para enterrar metade da caixa, cobrir com terra solta e folhas. Não era perfeito, mas era o que podia fazer sem ferramentas. Pensou em esconder o caderno junto, mas mudou de ideia no último segundo. Se tivessem que fugir de novo, carregar a caixa seria quase impossível. O caderno não. Com o corpo ainda tremendo, desceu o degrau de terra e se meteu mais fundo na mata, até encontrar um lugar entre raízes de uma árvore grande, onde podia se enfiar quase inteiro. Ali, abraçado ao caderno, forçando a respiração a ficar mais silenciosa, começou a ouvir. Por um tempo,
Nada além do som do mato. Grilos, algum pássaro, água correndo mais ao fundo, estalos de galho de bicho pequeno. Depois, muito ao longe, ecos dos motores se afastando. E nada mais. Demorou para o corpo desacelerar. O medo não some quando o perigo se afasta. Ele fica rodando por dentro como se fosse um motor que não quer desligar. Ainda assim, devagarinho, Kaique conseguiu tirar o caderno da camiseta, examinando o estrago. As bordas das páginas estavam molhadas, mas o miolo ainda parecia seco. A capa absorvera boa parte da água. Com cuidado, ele abriu nas primeiras páginas, tentando não rasgar nada. O cheiro de papel velho misturado com rio subiu como um fantasma de outra época. As anotações eram mais densas do que ele lembrava. O começo falava em fase inicial, reconhecimento do terreno, estudo da correnteza. Tinha desenhos da própria ilha, quando ainda parecia mais estruturada, com palafitas, pontes de madeira, cabanas improvisadas. Em algumas páginas, pequenos círculos com nomes de crianças ao lado, idades, anotações. Juan, 9 anos, sem registro, muito desconfiado, mas bom de pesca. Bia, 11 anos, fugiu de abrigo. Habilidade com leitura. Caio, 7 anos, não fala, só sorri quando está na água. Os olhos de Kaique prenderam nesses nomes como se fossem rostos. Ele conhecia aquele tipo de história sem ter vivido aquilo ali. Crianças puxadas de um abandono e jogadas em outro. A diferença é que, ali, alguém parece ter tentado fazer o abandono virar algo menos cruel. Mais adiante, as entradas mudavam de tom. As letras ficavam mais apressadas, mais nervosas. Visita da prefeitura cancelada de novo. Dizem que verba foi cortada, mas relatório anterior mostra a liberação. Para onde foi esse dinheiro? Pressão de gente importante para encerrarmos o projeto. Estão dizendo que é perigoso deixar as crianças aqui. Mas quem é perigoso para quem? Recebemos aviso. Se continuarmos mexendo nisso, vai sobrar para nós. Estou com medo por eles, pelos meninos, não por mim. Numa página quase no meio, uma anotação mais longa, cheia de rasuras, grifos. Se você está lendo isto, significa que não deu tempo. Escondi tudo que pude. Relatórios, listas de frequência, registros médicos, fotos, cartas das crianças. Enterrei ali onde a ilha é mais firme. Se a gente cair, quero que pelo menos uma parte da verdade continue existindo em algum lugar. Não deixem dizer que eles eram casos perdidos. Não eram. Eles só foram abandonados por quem devia ter olhado por eles. Kaique passou o dedo sobre as palavras "não eram", como se pudesse sentir o peso delas. Havia também mapas. Não só da ilha, mas do rio, das margens de trilhas pela mata, de pequenas comunidades ribeirinhas com anotações à mão. Família que acolhe crianças temporariamente. Confiar. Lugar perigoso. Tráfico. Evitar. Casa de Dona Helena. Costura. Comida. Ouve as crianças. Sem perceber, ele começou a montar mentalmente um mapa próprio. Toda aquela região que para ele sempre tinha sido uma confusão de água e barro, de repente ganhava pontos de referência, pedaços de história. E então veio a parte que mudou tudo. Algumas páginas mais ao fim do caderno traziam a palavra assinaturas, no topo. Embaixo, linhas com nomes infantis, letras tortas, desenhos. Ao lado de cada assinatura, uma frase curta, provavelmente ditada pelas próprias crianças. Eu, Juan, prometo que vou aprender a nadar melhor para ajudar os outros meninos. Eu, Bia, prometo que vou ensinar leitura para quem quiser. Eu, Caio, prometo que um dia vou falar quando alguém bater em mim ou nos outros. Era como se tivessem tentado criar uma espécie de pacto, uma pequena constituição própria para aquela comunidade flutuante puxada à força da miséria. E alguém decidiu que isso era perigoso demais para existir. Kaique fechou o caderno com cuidado. O mundo lá fora continuava igual, duro, sem tempo para sentimentalismo. Mas por dentro, alguma coisa tinha deslocado. Ele não era o primeiro menino esquecido naquele rio. Outros estiveram ali antes. Outros tinham tentado construir algo. E gente adulta, como aqueles homens que ele tinha visto, tinham feito questão de apagar. Não vão apagar de novo. Sussurrou, sem saber exatamente para quem dizia aquilo.
Um galho estalou mais adiante. Ele se encolheu, o corpo voltando instantaneamente ao modo alerta. Mas não era motor. Não era voz adulta. O som vinha de perto do chão, acompanhado de uma respiração baixa, ruidosa. Um cachorro, magro, com pelo sujo, costelas aparentes, focinho atento. O bicho parou a alguns metros dele, farejando o ar, o rabo meio entre as pernas, meio balançando, numa indecisão entre medo e curiosidade. Psiu! Kaique chamou baixinho. O animal deu um passo para trás, rosnando de leve. Devia estar tão acostumado à pedrada e grito que qualquer voz era ameaça. Kaique não tinha comida para oferecer, mas tinha algo que animal reconhece melhor que qualquer linguagem: o jeito de olhar. Ele baixou um pouco a cabeça, não encarando direto, deixando o corpo relaxar. A mão aberta, estendida, vazia. "Tô fugindo que nem você", murmurou. "Se quiser, a gente se esconde junto." Por algum motivo, aquilo pareceu funcionar. O cachorro foi dando passos curtos, cheirando o chão até se aproximar o bastante para encostar o focinho na mão estendida. Cheirou, lambeu, recuou, voltou. Em poucos minutos, estava deitado a menos de 1 metro, o olhar ainda atento, mas menos duro. "Beleza", Kaique disse. "Agora a gente é 2 fugido, não um só." O descanso não durou tanto. Logo o sol começou a descer, a luz entre as árvores ficando amarela, depois alaranjada. Com ela, uma nova preocupação crescia. Onde dormir? Ele não podia ficar muito perto da margem. Se os homens resolvessem voltar para vasculhar a outra beira do rio, ele seria visto. Também não podia se aprofundar demais na mata, sem saber onde estava, sem comida, sem água. Olhou para o caderno. Entre os mapas desenhados havia um que marcava um pequeno símbolo de casa, com a anotação: Dona Helena, confia. Aquele nome se repetia em mais de uma página. Às vezes ao lado de guarda-coisas, às vezes ao lado de ouve sem entregar, às vezes perto de sabe dos menino. Dona Helena, repetiu testando o som. Se for armadilha, eu corro. Se não fosse, era a primeira chance de encontrar um adulto que talvez não fosse só mais um, na longa lista de gente que dizia coitado e seguia o dia. Usando o mapa como referência, Kaique tentou se localizar. O desenho mostrava o curso do rio principal, a bifurcação onde uma parte formava uma baía pequena, um trecho de barranco alto com uma pedra grande parecendo uma cabeça de jacaré, e depois uma curva larga onde uma trilha subia para dentro da mata. Ao lado da trilha, o desenho de uma casinha simples com um pequeno círculo em volta, talvez indicando um terreno cercado. Ele conhecia a Pedra do Jacaré. Já tinha passado de barco por ali algumas vezes, acompanhado de pescadores que às vezes o levavam em troca de ajuda puxando rede. Se estivesse certo sobre onde a ilha ficava em relação àquela pedra, então a casa de Dona Helena não devia estar tão longe assim. Guardou o caderno por dentro da bermuda, preso na cintura por baixo da camiseta molhada, improvisando uma proteção extra. Depois voltaria pela caixa enterrada. Agora, precisava decidir se confiava no mapa de alguém que tinha morrido ou sumido tentando ajudar crianças como ele. "Vamos, cachorro", disse, levantando devagar. "Se você souber o caminho, ajuda também." O animal o seguiu, mantendo certa distância, mas sem desaparecer. A companhia, por mínima que fosse, tornava a mata um pouco menos hostil. A caminhada foi longa. O sol caiu inteiro, e a luz virou um azul sujo entre as árvores. Ele se guiava pelo barulho do rio, tentando manter uma distância segura, nem tão perto que fosse alvo, nem tão longe que se perdesse. Quando finalmente encontrou a trilha que subia do barranco para dentro, marcada por pegadas antigas e restos de pneu fincando a terra, já era noite. O medo instintivo de entrar numa trilha escura se misturou com a urgência de não passar mais uma noite ao relento. Agora com uma caixa enterrada e um caderno que valiam mais que qualquer saco de peixe. Seguiu. Depois de uns 20 minutos de subida, um cheiro diferente chegou. Lenha queimada, tempero, comida. A barriga roncou. O cachorro animou, cheirando o ar com mais interesse.
Logo as árvores abriram espaço, dando lugar a uma clareira com uma casa simples de madeira e alvenaria misturadas. Telha velha, um varal com roupas gastas, um galinheiro pequeno e um banco de madeira debaixo de um pé de manga. Uma lâmpada fraca pendia na varanda, dando à cena um ar de fotografia antiga. No banco, sentada com um pano no colo e agulha na mão, estava uma mulher de uns 50 e tantos anos, cabelo preso num coque baixo, óculos pendurado na ponta do nariz. O rosto tinha marcas de riso e de preocupação em igual medida. Não se assustou quando viu o menino parado na sombra da trilha, o cachorro ao lado. Olhou por alguns segundos, como quem conferia uma memória. Demorou, ela disse, como se estivesse esperando. Pensei que nenhum dos seus ia aparecer mais. Kaique não entendeu. Meus? Ela pousou a costura no colo sem se levantar. Esses menino que o rio joga de volta. Primeiro o rio leva, depois devolve. Sempre foi assim. Fez um gesto leve com a cabeça. Chega mais perto. De longe eu não enxergo direito não. Ele avançou alguns passos, sem ultrapassar a linha imaginária entre o escuro da trilha e o círculo de luz da varanda. O cachorro, mais confiante, foi direto para perto do galinheiro, farejando e abanando o rabo para as galinhas que cacarejaram indignadas. A mulher o examinou de cima a baixo. Viu as roupas ensopadas, a lama grudada até no pescoço, os arranhões recentes, o jeito de quem está pronto para correr. Mas não perguntou o óbvio. Não exigiu explicações. Tem papel com você, ela disse, como quem comenta uma nuvem no céu. Papel importante. O coração de Kaique falhou um segundo. Como a senhora sabe? Ela deu de ombros. Porque não é a primeira vez que menino aparece aqui fugindo de adulto com cara de dono do mundo. Voltou a olhar bem no rosto dele. Da outra vez também tinha caderno. A garganta dele apertou. O mapa, as anotações, o nome Dona Helena escrito com tanta confiança naquele caderno, tudo se encaixava. A senhora conheceu eles? Conseguiu perguntar. Os meninos da ilha? Ela respirou fundo antes de responder. Conheci alguns, sim. Vi alegria que nunca tinham tido. Vi esperança que ninguém antes tinha dado para eles. O olhar dela escureceu. E vi o dia em que vieram arrancar tudo como se fosse lixo. Não deixaram nada. Ou acharam que não deixaram. Silêncio. Kaique sentiu o peso do caderno preso contra a pele. Começou, sem saber como dizer que tinha algo que talvez fosse a última peça daquele passado. A vergonha de falar, de pedir ajuda, tentou prendê-lo. Mas lembrou dos nomes escritos à mão, das promessas das crianças, do medo no diário de quem escreveu. Eu achei o caderno, disse, de uma vez só. O da ilha. Ela não pareceu surpresa, apenas assentiu, devagar. Eu imaginei. Fez um gesto com a mão. Entra, menino. Vai falar essa história debaixo de teto e com comida quente na barriga. Que eu tô velha demais para ouvir injustiça em pé. Ele hesitou. Todo o corpo gritava para não confiar. Adulto era risco, era grito, era mão pesada. Mas havia algo na voz dela que não combinava com o que ele conhecia. Não tinha pena exagerada. Não tinha curiosidade fofoqueira, não tinha ameaça escondida. Tinha cansaço e uma firmeza quieta. Entrou. A casa era simples por dentro, mas organizada. Uma mesa de madeira ocupava o centro de um cômodo que servia de sala e cozinha. Um fogão a lenha ainda conservava calor. Uma panela tampada no topo exalava aroma de comida de verdade, com tempero, alho, cebola, algo que não vinha de lata. Ela apontou para uma cadeira. Senta. Tira esse chinelo molhado. Se ficar gripado, aí que você não aguenta correr de ninguém mesmo. Ele obedeceu, sentindo a estranheza de estar sentado à mesa de alguém. Enquanto ela abria a panela, servia um prato fundo com arroz, feijão grosso e um pedaço de frango. Ele tirou o caderno de dentro da roupa. Com cuidado. A mulher pousou o prato na frente dele sem comentário sobre a fome estampada na cara do menino. Em vez disso, colocou o caderno no centro da mesa, as mãos ao redor, sem abrir ainda. Come primeiro. História grande a gente ouve de barriga cheia. Ele tentou se controlar, mas as primeiras colheradas vieram tão rápidas que chegou a engasgar. Ela não riu nem deu bronca. Só colocou um copo de água ao lado, tranquila, como quem já viu aquilo muitas vezes.
Quando o prato estava limpo, os ombros dele relaxados pela primeira vez em horas, ela abriu o caderno. Os olhos percorreram as páginas com familiaridade dolorosa. Tocou nomes com a ponta dos dedos como se fossem pessoas vivas. Esse aqui, Juan. Ele vinha aqui às vezes. Me ajudava a carregar lenha. Sorriu de leve, melancólico. Tinha medo de cachorro, mas fingia que não tinha. Virou mais páginas. Bia. Ela gostava de pegar livro velho que eu tinha ali na prateleira. Lia em voz alta, errando metade, mas com vontade. Cada nome que ela reconhecia era um fio amarrando passado e presente na frente de Kaique. O que antes era só estatística ou anotação de projeto, ali ganhava carne, voz, história. Quando chegou às partes sobre verba desviada, ameaças, medo, o rosto dela endureceu. Não parecia surpresa. Parecia apenas confirmada em algo que, no fundo, sempre soube. Eles tentaram avisar, murmurou. Quem escreveu isso aqui gritou da forma que sabia gritar. Ninguém quis ouvir, porque doía olhar para isso. Fechou o caderno com cuidado e encarou o menino. E você, Kaique? Ela disse o nome dele sem ter perguntado, como se o caderno tivesse contado. Vai gritar como? Ele hesitou, engolindo em seco. Moça, Dona Helena, eles estão tentando queimar tudo. As coisas que estavam enterradas embaixo da ilha. Eu vi. As palavras saíam aos atropelos agora, como se um dique tivesse se rompido. Tinha caixa, tinha papel, tinha um buraco grande. Eles falaram de prova, de investigação, de apagar. Falaram que se alguém achasse, ia ferrar com gente importante. Ela ficou muito quieta. E você tirou isso aqui de lá. Tocou o caderno com delicadeza. E tem mais coisa lá ainda enterrada. Ele assentiu. Enterrei uma caixa do outro lado do rio. Não consegui trazer. Tava pesado. Eles quase me pegaram. O cachorro, que tinha seguido os dois até dentro de casa, deitou perto da porta, a cabeça nas patas, os olhos indo de um para outro, como se tentasse entender o clima. Dona Helena respirou fundo. Então se levantou e foi até um armário pequeno. De lá, tirou uma caixa de sapato amarrada com fita. Colocou na mesa, ao lado do caderno, e abriu. Dentro, havia fotos amareladas, crianças em cima de passarelas de madeira, sorrindo torto para uma câmera improvisada, adultos com colete e prancheta, o recorte de um jornal com uma manchete pequena sobre Projeto Social Pioneiro em Comunidade Ribeirinha. Abaixo, outro recorte menor, alguns meses depois falando em denúncias de irregularidades e necessidade de encerrar atividades. Eu guardei o pouco que consegui antes de me mandarem ficar quieta. Ela disse. Disseram que se eu continuasse falando iam cortar o benefício da minha aposentadoria. Iam inventar coisa contra mim. Eu tinha medo, menino. Medo de perder até o pouco que tinha. Juntou o caderno com as fotos, os recortes, organizando num montinho de passado que de repente parecia pesado demais para uma mesa tão simples. Só que agora você me aparece com isso aqui. Bateu de leve no caderno. E com notícia de que tem mais na ilha. E com gente importante ainda hoje tentando esconder. Olhou para ele. Quer dizer que o tempo passou, mas o medo deles não acabou. Isso me diz uma coisa. Essa história ainda importa. Muito. O que veio a seguir não foi exatamente um plano perfeito, mas foi o começo de um. A senhora conhece alguém que escuta? Kaique perguntou a voz baixa. Alguém que não manda calar? Ela pensou um bom tempo antes de responder. Conheço uma moça de uma rádio comunitária em Corumbá. Ela já quis fazer matéria sobre os meninos de rua daqui, mas o patrocínio cortou o dinheiro quando ela começou a apertar. Um quase sorriso. Teimosa. Boa qualidade para quem quer mexer com ferida antiga. Se a gente mostrar isso para ela, ele apontou para o caderno, para as fotos. Eles não vão tentar calar ela também? Vão, respondeu sem rodeios. Mas vai ser diferente, porque da outra vez quase ninguém sabia de nada. Hoje tem internet, tem rede social, tem gente que grava tudo. Se a gente fizer barulho com cuidado, querem apagar, vão ter que apagar muita gente junto. Kaique sentiu um medo novo. Não o medo de apanhar, nem de passar fome, mas de se tornar alvo de algo que antes só atingia gente grande.
Ainda assim, quando pensou em voltar a ser só o menino que ninguém vê, esse medo ficou pequeno. Eu topo, disse. Mas primeiro, preciso voltar na caixa. Ela o mediu de novo com o olhar, avaliando riscos. Sozinho você não vai. A voz dela não pedia opinião. Eu tô velha, mas ainda sei remar. Ele arregalou os olhos. Se eles pegarem a senhora... Se eles me pegarem, pelo menos vão ter que olhar para minha cara. Eles nem enxergam direito. Um brilho firme apareceu no olhar dela. A vida inteira mandaram eu ficar calada. Acho que já deu. O cachorro, como se entendesse, levantou a cabeça, abanando o rabo. Naquela noite, enquanto o vento do rio batia nas janelas de madeira, um menino órfão, uma mulher que a burocracia tinha tentado silenciar, e um cachorro sem nome traçaram um plano torto, perigoso e improvável. Voltar à beira do rio, recuperar a caixa enterrada, juntar tudo com o que Dona Helena guardara e encontrar uma forma de fazer aquela história escapar das mãos de quem insistia em enterrá-la. Do outro lado da região, em algum escritório com ar-condicionado e luz fria, alguém provavelmente dizia que criança de rua não entende dessas coisas e que gente do interior não sabe usar documento. Na beira do rio, naquela casa simples, a realidade era outra. Um menino esquecido segurava nas mãos sujas de lama a chance de obrigar adultos importantes a, pela primeira vez, darem explicação. E longe dali, em algum ponto escuro da corrente, a ilha à deriva continuava se movendo, levando consigo o buraco semiaberto, as caixas submersas, os restos de um projeto que tinha ousado imaginar que criança pobre merecia casa, escolha e futuro. A diferença é que agora, alguém estava disposto a lutar para que essa lembrança não afundasse de novo. Dona Helena acordou Caíque antes do sol raiar. O menino dormiu no sofá de 2 lugares da sala, embrulhado num cobertor velho mas limpo, e pela primeira vez em muito tempo teve sono sem pesadelo, ou pelo menos sem aqueles que acordam gritando. Quando ela tocou seu ombro de leve, ele pulou, o corpo já pronto para fugir, mas logo reconheceu o lugar. A mulher, o cheiro de café fraco fervendo no fogão a lenha. Madrugada é melhor, ela disse, servindo uma caneca de alumínio com café e rapadura derretida dentro. Menos gente no rio. E quem tá acordado a essa hora ainda tá com sono demais para prestar atenção. Ele tomou o café quente em goles pequenos, sentindo o açúcar explodir na língua. O cachorro, batizado mentalmente de Chico porque tinha cara de Chico, estava sentado perto da porta, esperando com a paciência de quem conhece rotina de quem acorda cedo. Dona Helena vestia roupa escura, uma blusa de manga comprida mesmo com o calor que já começava a subir, calça de tecido grosso e um chapéu de palha amarrado com barbante no queixo. Carregava uma sacola de pano com as fotos, os recortes de jornal, o caderno envolto em plástico transparente grosso que ela amarrou com elástico de dinheiro. Pega essa mochila. Ela indicou uma mochila velha de escola, desbotada com o zíper quebrado, mas que fechava com nó. Bota uma garrafa de água, a lanterna pequena e esse facão que tá ali no canto. Se for para voltar pela mata, a gente precisa abrir picada. Ele obedeceu, mas sentiu o peito apertar quando pegou o facão. Não era de cortar capim, era de defesa. Dona Helena sabia que talvez não fosse só mato que tivessem que enfrentar. Saíram pela trilha estreita que descia direto para um pequeno atracadouro improvisado na margem do rio, escondido por bambus e uma árvore caída que servia de quebra-vento. Amarrada ali, meio afundada pela borda, estava uma canoa de madeira remendada com 2 remos gastos apoiados dentro. Ela não é bonita, mas flutua há 30 anos, Dona Helena disse, empurrando a canoa de volta para a água com um movimento que mostrava força escondida sob a idade. E não faz barulho, motor chama a atenção. Remo, não. Caíque entrou primeiro, equilibrando o peso, e Dona Helena entrou atrás, pegando o remo da frente enquanto ele ficava com o de trás. Chico pulou de última hora, se acomodando no meio, o rabo batendo baixinho contra a madeira. A água estava escura, calma, com aquela textura lisa e enganosa que o amanhecer dá ao rio. A correnteza era leve, mas puxava devagar na direção contrária de onde eles precisavam ir. Remaram em silêncio.
os braços trabalhando em sincronia aprendida na pressa. O trajeto era longo. Kaique guiava usando pontos de referência que memorizara no caminho da véspera. A pedra do jacaré, o barranco desbarrancado, a curva onde uma árvore grande formava uma sombra que cobria metade do canal. Quando chegaram perto do lugar onde ele tinha enterrado a caixa, o sol já começava a subir, tingindo o céu de laranja sujo misturado com nuvem cinza. Ali, ele apontou para a margem coberta de vegetação fechada. É ali. Encostaram a canoa com cuidado. Amarraram na raiz exposta de uma árvore e subiram o barranco. O corpo de Kaique lembrava o caminho, mesmo com a luz diferente. O tronco caído, a moita de vegetação, o solo afundado. Começou a cavar com as mãos, tirando folhas, terra solta, até sentir o metal gelado da caixa. Puxou com força, e Dona Helena ajudou, os dois levantando o peso juntos. Estava lá, intacta. Ela limpou a tampa com a manga da blusa, examinando. Esse tipo de caixa eu já vi. Era de campanha eleitoral antiga. O povo usava para guardar dinheiro de doação antes de ter banco em todo canto. Olhou para ele. Se tem coisa importante aqui dentro, é porque alguém quis proteger de jeito que ninguém achava mais. Tentaram abrir ali mesmo, mas a caixa tinha outro cadeado, mais forte que o anterior, e nenhum dos dois tinha ferramenta adequada. Decidiram levar inteira. Estavam descendo de volta para a canoa, Dona Helena na frente carregando a sacola, Kaique atrás arrastando a caixa com esforço, quando ouviram o som. Um motor. Não de barco pequeno, de algo maior, potente, vindo rápido pelo canal. Dona Helena congelou. Kaique também. Chico rosnou baixinho, o pelo do pescoço eriçado. Desce rápido. Ela sussurrou. Coloca tudo na canoa. Agora. Correram. O menino jogou a caixa no fundo da canoa com um baque surdo. Ela atirou a sacola por cima, e os dois pularam dentro quase ao mesmo tempo. Dona Helena cortou a amarra com uma faca pequena que tirou da cintura e empurrou a canoa de volta para a água com o remo. Mas já era tarde. O barco dobrou a curva do canal. Era o mesmo que Kaique tinha visto perto da ilha. A lancha branca com o logotipo corporativo na lateral. E dentro 4 homens. O de camisa social, Juliano, e 2 outros que ele não reconhecia. A lancha reduziu a velocidade ao vê-los. Por um instante tudo ficou parado. A canoa, ainda perto demais da margem. A lancha bloqueando o canal. Os olhos dos homens fixos na caixa de metal no fundo da canoa. Olha só. A voz de Juliano cortou o silêncio da manhã. Arrastada, divertida. A velhinha e o moleque. Que coincidência achar vocês bem aqui. Dona Helena não respondeu. Apenas continuou remando devagar, tentando ganhar distância da margem. Kaique fez o mesmo, o coração batendo tão forte que parecia ocupar o peito inteiro. Vocês pegaram alguma coisa que não é de vocês. O homem de camisa social disse, a voz mais controlada, mas com uma borda de ameaça clara. Entraram numa propriedade que está em disputa legal e removeram material protegido. Isso é crime. Crime é roubar dinheiro de projeto para criança. Dona Helena respondeu, firme, sem parar de remar. Crime é ameaçar quem tenta falar a verdade. Crime é tentar queimar prova no meio do rio achando que ninguém ia ver. O rosto do homem escureceu. Juliano riu, mas era um riso sem humor. Velha teimosa. Pensei que você tinha aprendido a ficar quieta depois da última vez. Aprendi a esperar o momento certo. Ela devolveu. A lancha acelerou de repente, cortando a água e se posicionando na frente da canoa, bloqueando o caminho. A onda que criou balançou a canoa violentamente, fazendo Chico latir assustado, e Kaique ter que segurar na borda para não cair. Última chance, o homem de camisa disse, a paciência acabando. Entregam a caixa, entregam o que mais pegaram, e a gente esquece que isso aconteceu. Vocês voltam para casa, ninguém se machuca, vida segue. Dona Helena olhou para Kaique. Nos olhos dela, ele viu a pergunta silenciosa. Vale a pena arriscar? Ele pensou nos nomes escritos no caderno, nas promessas das crianças, na voz de quem tinha escrito aquilo pedindo que alguém um dia não deixasse tudo ser apagado. Assentiu, quase imperceptível. Ela virou de volta para os homens. Não. O silêncio que veio depois foi pesado, perigoso.
Juliano fez um gesto e os dois homens que Kaique não conhecia se levantaram. Um deles tinha um pedaço de corda na mão. O outro segurava algo que parecia uma alavanca de metal. Vocês vão entregar, Juliano disse, todo o rastro de humor sumindo. Do jeito fácil ou do difícil? A lancha avançou, forçando a canoa a recuar. Dona Helena tentou remar para o lado, buscando espaço para passar, mas a lancha era mais rápida, mais manobrável e tinha motor. Em questão de segundos, eles estavam encurralados contra a margem de novo, a lancha praticamente encostada na canoa. Um dos homens se inclinou e agarrou a borda da canoa, puxando. Dona Helena bateu no braço dele com o remo. Um golpe seco que fez o homem soltar e praguejar, mas o outro já estava se movendo, pegando a caixa de metal pelo canto, tentando arrancar. Kaique não pensou, só reagiu. Agarrou a caixa com as duas mãos, puxando de volta, o peso quase o jogando para fora da canoa. O homem puxou mais forte, e por um segundo viraram disputa de força entre adulto e criança, uma disputa que não tinha chance. Volta, moleque! Não. O homem deu um puxão violento e a caixa saiu das mãos de Kaique. Mas no movimento a canoa virou. A água gelada engoliu tudo de uma vez. Menino, mulher, cachorro, sacola, remos. Kaique afundou, o rio entrando pelo nariz, pela boca, e por um instante de pânico puro, achou que ia morrer ali, sem ter feito nada, sem ter salvado nada. Mas o corpo reagiu sozinho. Chutou, subiu, quebrou a superfície tossindo e cuspindo água marrom. Ao lado, Dona Helena emergia também, segurando firme na sacola de pano que milagrosamente não tinha afundado. Chico nadava em círculos, desorientado, mas vivo. A canoa estava virada, à deriva, e a caixa de metal estava nas mãos do homem, sendo puxada para dentro da lancha. Kaique tentou nadar até lá desesperado, mas Juliano empurrou a lancha para frente, deixando-o para trás. Obrigado pela colaboração, ele gritou irônico, segurando a caixa como troféu. Agora vocês podem voltar para casa e esquecer que isso aconteceu. Ou não, tanto faz. A lancha acelerou, o motor rugindo, levando a caixa embora rio acima, sumindo na curva do canal. Kaique boiou ali, impotente, vendo tudo desaparecer. A raiva, a frustração, a sensação de derrota bateram tão forte quanto a água fria. Ele tinha falhado. Tinha perdido a única prova física que restava. Dona Helena nadou até ele, puxando-o pelo braço. Vem, vamos sair da água antes que a correnteza leve a gente também. Arrastaram-se até a margem encharcados, exaustos. Chico saiu sacudindo o pelo todo, espirrando água. A canoa virada continuava à deriva, lenta, inútil. Sentaram no barranco lamacento, tentando recuperar o fôlego. Por um longo tempo nenhum dos dois falou. Foi Kaique quem quebrou o silêncio, a voz saindo rouca, misturada com água e derrota. Eles levaram tudo. Dona Helena apertou a sacola de pano molhada contra o peito, checando o conteúdo. O plástico que envolvia o caderno tinha segurado. As fotos estavam encharcadas, mas não destruídas. Os recortes de jornal, ilegíveis. Não levaram tudo, ela disse devagar. Levaram a caixa, mas não o que está aqui. Bateu de leve na sacola. E não o que você viu, não o que eu vi. Mas sem a caixa, como a gente prova? Quem vai acreditar? Ela ficou quieta, pensando. Depois, com um suspiro cansado, pegou o celular velho que carregava no bolso da calça. Milagrosamente ainda funcionava, protegido por um plástico grosso improvisado. A gente não prova sozinho, ela disse. Mas se a gente contar direito rápido, para quem importa ouvir, talvez ainda dê tempo deles não conseguirem apagar tudo antes de alguém mais fazer barulho. Kaique limpou o rosto com as costas da mão, ainda tremendo de frio e raiva. A moça da rádio? A moça da rádio. E mais gente. Ela começou a procurar um número na lista de contatos. Tem um advogado em Corumbá que trabalha com causa de criança. Tem um pastor que sempre falou contra a corrupção. Tem até um vereador que, antes de ser político, foi menino de rua. Olhou para Kaique. Eu passei anos achando que ninguém ia ouvir. Mas você apareceu com esse caderno e eles apareceram com medo.
Isso quer dizer que ainda tem poder nisso aqui. Apertou a sacola. A gente só precisa usar antes que eles acabem de enterrar. Levantaram-se escorrendo água e lama. Chico sacudiu o pelo mais uma vez e ficou esperando. O rabo baixo, mas os olhos atentos. A caminhada de volta foi longa, difícil, porque evitaram a trilha principal com medo de cruzar com alguém enviado pelos homens. Cortaram por dentro da mata, usando o facão para abrir caminho, até chegarem, horas depois, na casa de Dona Helena. Mal entraram, ela foi direto ao telefone fixo, mais confiável que celular naquela região, e começou a ligar. Primeiro para a jornalista da rádio comunitária, depois para o advogado, depois para o vereador. Em cada ligação, a mesma história, contada com urgência, com detalhes, com nomes. Kaique ouviu tudo, sentado na cadeira da cozinha, o caderno aberto na frente dele, como se precisasse ver os nomes de novo para lembrar por que tinha valido a pena quase morrer afogado. A jornalista disse que ia na manhã seguinte. O advogado pediu cópias de tudo que tinham. O vereador hesitou, mas depois de Dona Helena gritar pelo telefone coisas que Kaique nem sabia que ela sabia falar, concordou em fazer uma denúncia pública na Câmara. Mas no meio disso tudo, um telefonema veio na direção contrária. O telefone tocou e Dona Helena atendeu, esperando ser mais uma das pessoas que tinha ligado retornando. Mas a voz do outro lado era diferente. Masculina, calma, fria. Dona Helena. A voz arrastava o nome como quem brinca com comida antes de comer. Ouvi dizer que a senhora tem andado ocupada. Ela apertou o punho ao redor do telefone. Quem é? Alguém que prefere evitar problemas. A senhora é uma mulher inteligente. Sabe que mexer em vespeiro só traz ferroada. Pausa. A caixa que pegaram hoje cedo já foi destruída. Não tem mais nada lá dentro. Só papel velho, mofo, nada que prove nada. E o caderno que o menino pegou... Bem, caderno qualquer um pode escrever, não é? Não tem valor legal. Tem valor de testemunho. Ela devolveu, dura. Testemunho de quem? De um menino sem registro, sem família, que vive de favor? De uma senhora aposentada que já foi advertida antes por espalhar boato? A voz ganhou um tom quase paternal, condescendente. Ninguém vai levar isso a sério. E se insistir, a senhora pode perder mais do que a aposentadoria. Pode perder a casa. Pode perder a liberdade de andar por aí sem ser vista como louca, ou pior, como criminosa que invadiu propriedade e roubou material protegido. O silêncio do outro lado durou o suficiente para o homem continuar. Deixa pra lá, Dona Helena. Proteja o menino. Proteja a senhora mesma. Esquece essa história. Não vai mudar nada. Nunca mudou. E desligou. Ela ficou parada, o telefone ainda na mão, o rosto fechado numa expressão que misturava medo e fúria. Kaique se aproximou. O que foi? Ela colocou o telefone de volta no gancho devagar e respirou fundo antes de responder. Eles sabem onde eu moro. Sabem quem eu liguei. E estão avisando que se a gente não parar, vão destruir a gente junto. E a gente vai parar? Ela olhou para ele, realmente olhou, como se estivesse medindo não só a coragem do menino, mas a própria. Não sei, admitiu, e foi a primeira vez que Kaique a viu sem a firmeza de sempre. Porque eu já perdi muita coisa na vida, menino, e tenho medo de perder o pouco que sobrou. O silêncio que caiu entre os dois foi pesado, real. Não tinha romantismo, não tinha heroísmo fácil. Tinha apenas duas pessoas cansadas, encharcadas, com fome e frio, olhando para um caderno velho e umas fotos borradas, tentando decidir se aquilo valia arriscar tudo. Foi Chico quem quebrou o momento. O cachorro se levantou, foi até a porta e arranhou pedindo para sair. Kaique abriu e o bicho saiu, farejou o ar, deu uma volta e voltou. Simples assim, sem medo do que vinha, sem cálculo, só existindo. Kaique olhou para Dona Helena. Eu não tenho nada para perder, disse a voz baixa, mas firme. Eu nunca tive. Então, se a senhora quiser parar, eu entendo. Mas eu vou tentar sozinho. Porque se ninguém fizer nada, daqui a 20 anos vai ter outro menino na mesma situação, e outro, e outro. E alguém precisa falar que isso não tá certo. Ela passou a mão no rosto, esfregando os olhos cansados. Depois, sem dizer nada, pegou o caderno, enrolou de novo no plástico,
Pegou as fotos que tinham sobrevivido e colocou tudo dentro de uma pasta de arquivo velha que tirou debaixo da cama. Amanhã de manhã, disse, a voz recuperando um pouco da firmeza. A gente vai na rádio, pessoalmente, e vai contar isso ao vivo, antes que eles tenham tempo de nos calar. Se der errado, pelo menos a gente tentou. Se der certo, os meninos que vieram antes da gente vão ter nome de novo. Kaique completou. Ela assentiu. E naquela noite, enquanto o vento batia nas janelas e o rio continuava seu curso indiferente, duas pessoas que o sistema tinha tentado apagar se prepararam para fazer a única coisa que lhes restava: gritar. Nem que fosse a última coisa que fizessem. O amanhecer chegou devagar, como se o próprio céu hesitasse em testemunhar o que estava por vir. Kaique mal tinha dormido. Passou a noite inteira revirando no sofá, imaginando 1000 cenários. A polícia chegando para prendê-los, os homens da lancha invadindo a casa, ou pior, ninguém acreditando em nada, e tudo virando apenas mais uma história esquecida na beira do rio. Dona Helena preparou café forte, pão dormido torrado na chapa do fogão a lenha, e uma calma forçada que nenhum dos dois realmente sentia. Chico comeu restos de arroz com caldo de feijão e ficou perto da porta, como se pressentisse que o dia seria diferente. Às 7 da manhã, saíram. Dona Helena carregava a pasta de arquivo debaixo do braço, o caderno e as fotos protegidos por plástico triplo. Kaique levava a mochila velha com o facão, a lanterna, e agora também uma garrafa com água e 2 pães embrulhados em pano. Provisões de fuga, caso precisassem correr. Pegaram um ônibus intermunicipal velho, que chacoalhava em cada buraco da estrada de terra batida até chegar ao asfalto que levava a Corumbá. A viagem durou quase 2 horas. Kaique passou o tempo todo olhando pela janela, vendo comunidades ribeirinhas, casas de palafita, crianças descalças brincando na beira de córregos sujos. Cada rosto que via poderia ser ele, em outra vida, ou na mesma. Chegaram ao centro da cidade quando o sol já estava alto e o calor apertava. A rádio comunitária ficava em um prédio baixo, pintado de azul desbotado, com uma antena improvisada no telhado e uma placa pequena na porta. Rádio Voz do Pantanal, a voz de quem não é ouvido. Dona Helena empurrou a porta e um sininho preso no batente anunciou a entrada. O interior era apertado. Uma recepção minúscula com 2 cadeiras de plástico, uma mesa cheia de papéis e, ao fundo, através de uma porta de vidro, um estúdio improvisado onde uma mulher de uns 30 e poucos anos falava ao microfone, fones de ouvido na cabeça, gesticulando enquanto narrava algo sobre o preço da carne na feira. A recepcionista, uma moça jovem, de cabelo preso em rabo de cavalo, levantou os olhos da tela do computador velho e sorriu, cansada. Bom dia. Vocês têm horário? Não, Dona Helena disse firme. Mas vim falar com a Renata. Liguei ontem. É urgente. A moça hesitou, mas algo no tom de Dona Helena a fez levantar e bater na porta de vidro. A mulher dentro do estúdio, Renata, presumiu Kaique, ergueu um dedo pedindo 1 minuto, terminou de ler uma notícia, colocou uma música e tirou os fones. Quando saiu do estúdio, Kaique a viu direito pela primeira vez. Morena, cabelo curto, olhos cansados mas atentos, roupas simples mas bem cuidadas. Tinha no rosto aquela expressão de quem já viu muita injustiça e ainda assim não desistiu de acreditar que a palavra tem poder. Dona Helena estendeu a mão. Renata Campos, desculpa a pressa, mas tenho só uns 15 minutos até o próximo bloco ao vivo. Pode falar rápido? Dona Helena não perdeu tempo. Abriu a pasta, tirou o caderno, as fotos, os recortes de jornal. Espalhou tudo na mesinha da recepção como quem joga cartas num pôquer de vida ou morte. Projeto Ilha Livre, 1998. Dinheiro público desviado. Crianças usadas como fachada e depois descartadas. Provas enterradas numa ilha flutuante no rio. E gente poderosa tentando apagar tudo isso agora, 20 e tantos anos depois, porque ainda tem rabo preso. Renata pegou o caderno, passou os olhos pelas primeiras páginas, depois nas fotos. O rosto dela mudou. A pressa deu lugar à concentração intensa de jornalista farejando algo real. Quem escreveu isso?
Um dos coordenadores do projeto. Dona Helena respondeu. Ele desapareceu em 1999. Nunca acharam o corpo. E essas crianças? Renata apontou para os nomes nas fotos. Algumas eu conheci. A maioria sumiu no sistema. Orfanato, rua, cadeia, cemitério. A voz dela tremeu, mas não quebrou. Ninguém nunca quis procurar de verdade. Renata virou mais páginas, lendo rápido, absorvendo. Parou em uma anotação específica, sublinhada várias vezes. Se ninguém fizer nada, a história vai se repetir. Crianças pobres sempre vão ser descartáveis para quem tem poder. Ela fechou o caderno devagar e olhou para Kaique pela primeira vez. E você? Ele engoliu seco. Eu achei o caderno, na ilha, e vi os homens tentando queimar tudo. Que homens? Dona Helena interveio nomeando os que conseguiam lembrar. Juliano, o homem de camisa social, a empresa com o logotipo corporativo na lancha. Renata anotava tudo num bloco pequeno, a mão voando sobre o papel. Quando terminou, ela olhou para os dois com uma expressão que misturava admiração e preocupação. Vocês sabem que se eu colocar isso no ar, vão vir atrás de mim também, né? Eu sei, Dona Helena disse. Por isso vim pessoalmente. Para você olhar nos meus olhos e saber que não é mentira. Para esse menino aqui olhar nos seus e saber que alguém finalmente acreditou. Renata ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, pegou o caderno e as fotos. Vou fazer melhor que isso. Vou colocar vocês dois ao vivo. Olhou para Kaique. Você consegue falar na frente de um microfone? Ele nunca tinha falado em microfone na vida. Nunca tinha falado em público. Mal tinha ido à escola. Mas pensou nos nomes escritos à mão, nas promessas das crianças que nunca tiveram chance de crescer. Consigo? Renata sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Então, vamos lá. A gente tem 10 minutos para montar isso. E depois, o inferno vai desabar. O estúdio improvisado cheirava a cigarro velho e papel mofado. Renata sentou Kaique e Dona Helena em frente a um microfone grande, ajustou os fones de ouvido nos dois e fez sinais rápidos para a técnica. A mesma moça da recepção, que agora controlava os botões do mixer. Respira fundo. Renata instruiu, já de fones também, sentada do outro lado da mesa. Eu faço as perguntas, vocês respondem. Simples, verdadeiro. Sem medo de parecer gente simples, porque é isso que vocês são. E é por isso que a história importa. A música que tocava começou a baixar. Renata fez contagem regressiva com os dedos. 3, 2, 1. Bom dia, Corumbá e região. Aqui é Renata Campos, e vocês estão na Rádio Voz do Pantanal. Hoje temos uma história que muitos tentaram enterrar. Uma história sobre crianças esquecidas, dinheiro desviado, e adultos que ainda hoje tentam apagar o passado. Comigo no estúdio, Dona Helena Ferreira, moradora da região ribeirinha, e Kaique, de 12 anos, que encontrou provas de algo que deveria ter vindo à tona há mais de 20 anos. Dona Helena, conta pra gente, o que é o Projeto Ilha Livre? E Dona Helena contou, com voz firme, sem chorar, sem dramatizar. Contou sobre as crianças que foram levadas para aquela ilha com a promessa de abrigo, educação, dignidade. Contou sobre a verba que sumiu, sobre as ameaças, sobre o dia em que tudo foi encerrado de forma abrupta e as crianças devolvidas para as mesmas condições de miséria de onde tinham saído. Ou pior. Renata puxou Kaique para a conversa. Kaique, você encontrou um caderno enterrado na ilha. O que tinha lá dentro? Ele respirou fundo, os dedos apertando a borda da mesa. Tinha nomes de criança, tipo eu, que ninguém olhava, que ninguém queria. Tinha desenhos, mapas, promessas que eles fizeram um pro outro. E tinha medo também. Medo de que ninguém fosse acreditar que tudo ia sumir. E você acha que as pessoas deviam acreditar? Ele olhou direto para o microfone como se do outro lado houvesse rostos reais, não apenas vozes invisíveis. Eu acho que... A voz falhou, mas ele forçou a continuar. Eu acho que criança pobre não é lixo. E se adulto rouba dinheiro que era para ajudar a gente, alguém tem que falar. Porque senão daqui a mais 20 anos vai ter outro menino igual eu achando outro caderno enterrado. E nada vai ter mudado. O silêncio que seguiu no estúdio foi denso. Renata limpou a garganta, claramente emocionada,
mas manteve o profissionalismo. Dona Helena, vocês têm provas físicas? Temos o caderno original, fotos das crianças, recortes de jornal da época. Tínhamos uma caixa com mais documentos, mas foi tomada à força por homens ligados a empresas que hoje operam na região. Ela olhou direto para a câmera que não existia, mas que na mente dela representava os poderosos ouvindo. E eles sabem que eu sei quem são. Renata virou-se para o microfone. Ouvintes, se vocês conhecem alguma das crianças que participaram do projeto Ilha Livre entre 1997 e 1999, se têm informações sobre desvio de verba pública nesse período, ou se sabem de algo relacionado, entrem em contato com a rádio. Esse é um caso que não pode ser esquecido de novo. E então, algo inesperado aconteceu. O telefone da rádio começou a tocar. Uma vez, duas, três. A moça da recepção atendia, anotava, passava bilhetes para Renata. Mensagens no WhatsApp da rádio começaram a entrar. E não eram apenas curiosos. Eram pessoas dizendo que lembravam do projeto, que conheciam crianças que tinham estado lá, que tinham ouvido boatos sobre desvio de verba na época, mas ninguém nunca investigou. Um dos telefonemas era de um homem que se identificou como Juan. Eu morei naquela ilha. A voz trêmula saiu pelos alto-falantes do estúdio. Eu era um dos meninos. Fui tirado de lá quando tinha 9 anos. Me mandaram de volta para um abrigo que era pior que rua. Pausa. Eu nunca esqueci. Nunca. E quando fecharam aquilo disseram que era pelo nosso bem. Mas era mentira. Kaique sentiu o peito apertar. Juan. O nome que ele tinha lido no caderno. Estava vivo. Estava do outro lado da linha. E estava confirmando tudo. Renata conduziu a entrevista com Juan por mais alguns minutos, extraindo detalhes, nomes, datas. Depois desligou e olhou para Kaique e Dona Helena. Isso aqui tá explodindo. A gente vai precisar de mais tempo ao vivo. Vocês topam ficar? Eles toparam. Passaram as próximas 2 horas no estúdio. Mais ligações. Mais relatos. Um ex-funcionário do projeto ligou, dizendo que tinha sido demitido quando começou a fazer perguntas sobre a verba. Uma assistente social aposentada confirmou que tinha visto irregularidades, mas foi orientada a não criar problemas. Um contador que trabalhava para a prefeitura na época admitiu com voz trêmula que tinha sido pressionado a assinar papéis que não conferiu direito. E então a ligação que mudou tudo. Um advogado da Defensoria Pública do Estado ligou ao vivo. Renata, eu tô ouvindo desde o começo. Esse caso nunca prescreveu, porque envolve desvio de verba destinada à proteção de menores. Se essas provas forem legítimas, a gente pode reabrir investigação e processar todo mundo que estava envolvido. Pausa. Eu quero falar pessoalmente com a Dona Helena e com o menino. Hoje ainda, se possível. Renata agendou. Depois, desligou o microfone, tirou os fones e olhou para os dois com um misto de cansaço e exaltação. Vocês acabaram de acordar um fantasma que muita gente queria deixar dormindo. Dona Helena suspirou, aliviada e exausta. Então valeu a pena quase afogar. As semanas que se seguiram foram uma avalanche. A Defensoria Pública abriu investigação oficial. O Ministério Público Federal entrou no caso por envolvimento de verba federal. A imprensa estadual pegou a história da rádio comunitária e ampliou. Em questão de dias, o nome Projeto Ilha Livre deixou de ser um sussurro esquecido e virou manchete. Surgiram mais ex-participantes. Alguns estavam presos, outros em situação de rua. Alguns tinham conseguido se reerguer, mas todos carregavam a mesma mágoa. Tinham acreditado que, por um breve momento, alguém se importava. E depois, foram jogados de volta no esquecimento. A caixa que os homens da lancha tinham levado nunca foi encontrada. Mas não importava mais. O caderno, as fotos, os relatos ao vivo e o testemunho de pessoas que estavam lá foram suficientes para forçar a abertura dos arquivos da prefeitura, da ONG que administrava o projeto e das contas bancárias que nunca tinham sido auditadas. O resultado foi devastador. Quase 70% da verba destinada ao projeto tinha sido desviada.
O dinheiro tinha ido para contas de empresas fantasmas, de parentes de políticos, de intermediários que nunca tinham pisado na beira do rio. As crianças tinham recebido migalhas enquanto adultos enriqueciam em nome delas. 3 pessoas foram presas. Outras 5 viraram réis em processos criminais. Entre elas, Juliano e o homem de camisa social. A empresa que operava a lancha perdeu contratos públicos e fechou as portas. E Kaique? Kaique virou sem querer o rosto de uma história maior. Jornais publicaram sua foto, de costas, protegendo a identidade, mas com a legenda: o menino que não deixou o passado ser enterrado. ONGs ofereceram apoio. A defensoria conseguiu que ele fosse acolhido temporariamente por Dona Helena, com supervisão do Estado, até que a situação fosse regularizada. Ele voltou para a escola. Foi difícil no começo. Não sabia ler direito, não sabia matemática, não sabia se comportar em sala de aula. Mas havia professores que, ao saber de onde ele vinha, decidiram que valia a pena tentar. E ele descobriu que, quando alguém realmente ensina, e não apenas cumpre protocolo, até criança que nunca teve escola pode aprender. Juan, o menino que tinha ligado para a rádio, veio visitar. Agora era um homem de 30 e poucos anos. Trabalhava como mecânico, tinha 2 filhos. Sentou-se com Kaique na varanda da casa de Dona Helena e, pela primeira vez em décadas, falou sobre os dias na ilha sem sentir vergonha. A gente tinha feito um pacto, Juan disse olhando para o rio que corria ao longe, que se algum dia alguém perguntasse, a gente ia contar a verdade. Mas ninguém nunca perguntou. Até você aparecer. Kaique não soube o que responder. Apenas ficou ali, ao lado daquele homem que em outra vida tinha sido como ele, esquecido, usado, descartado, e que, contra todas as probabilidades, tinha sobrevivido. Meses depois, houve uma audiência pública na Câmara Municipal de Corumbá. Renata cobriu ao vivo. Dona Helena foi convidada para falar. Kaique também. Ele subiu ao microfone, a mão tremendo, o coração acelerado. A sala estava cheia, vereadores, jornalistas, representantes de ONGs, ex-participantes do projeto curiosos, todos olhando para ele. Começou, a voz falhando, respirou fundo. Eu não sabia que ia dar nisso tudo quando achei aquele caderno. Eu só queria um lugar para dormir. Mas o que eu aprendi é que, às vezes a gente acha coisa que é maior que a gente. E aí a gente escolhe. Finge que não viu, ou faz alguma coisa. Olhou para as pessoas na sala, uma por uma. Os adultos sempre disseram que criança pobre não entende de coisa importante, que a gente não sabe como o mundo funciona. Sua voz ficou mais firme. Mas eu entendo, sim. Eu entendo que tem gente que rouba em nome da gente, que usa nosso sofrimento para encher bolso e depois manda a gente sumir. E eu entendo que se ninguém falar, isso nunca vai parar. Pausa. Então eu tô falando. Pelos meninos que estavam naquela ilha. Pelos que morreram, pelos que estão na rua ainda, e pelos que vão nascer depois que merecem não ser tratado como lixo. Silêncio. E então, alguém começou a bater palma. Devagar. Depois outra pessoa. E outra. Até que a sala inteira estava de pé, aplaudindo. Não pela eloquência, não pela performance, mas pela coragem pura de uma criança que decidiu que sua invisibilidade não seria eterna. 2 anos depois, uma pequena placa de metal foi instalada na margem do rio, perto de onde a ilha à deriva costumava encostar. A placa dizia: em memória das crianças do projeto Ilha Livre, 1997-1999. Vocês não foram esquecidos. Embaixo, uma lista com os nomes de todos os que tinham passado por lá. Alguns tinham sobrevivido, outros não, mas todos agora tinham registro, existência, importância. Kaique estava lá no dia da inauguração. Ao lado dele, Dona Helena, Juan, Renata e dezenas de outras pessoas que, de uma forma ou de outra, tinham sido tocadas pela história. A ilha à deriva, claro, não estava mais ali. Continuava sua jornada sem rumo, levada pela correnteza, aparecendo e desaparecendo conforme as estações. Mas não importava. O que ela tinha guardado já tinha sido libertado. E o menino órfão que um dia se jogou naquela água escura, fugindo de adultos que queriam apagar o passado, agora estava em pé, com nome, com história, com futuro.
Não era um final feliz de conto de fadas. A vida continuava dura. Dona Helena ainda lutava com a aposentadoria atrasada. Kaique ainda tinha pesadelos. O sistema ainda falhava com centenas de outras crianças, mas algo tinha mudado. Pela primeira vez alguém tinha olhado para o esquecimento e gritado: "Não, não dessa vez." E esse grito, pequeno, rouco, vindo da beira de um rio que ninguém lembrava o nome, tinha virado eco. Um eco que prometia que, da próxima vez que uma criança fosse tratada como descartável, alguém ia lembrar, alguém ia questionar, alguém ia lutar. Kaique olhou para o rio, para a correnteza que nunca parava, e pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Não porque tudo estava bem, mas porque, finalmente, ele sabia que não estava sozinho, e que as crianças esquecidas do Brasil tinham agora, pelo menos uma voz que se recusava a calar.